Porque o tema é saber os porquês do trabalho, do procedimento que você está realizando na sua cliente, é um divisor de águas, é a virada de chave, é saber exatamente o que você está fazendo, qual é o produto que você está utilizando, qual a ação daquele produto no cabelo da minha cliente, qual que é a ação como que está funcionando essa ação no cabelo dela, qual é o resultado, aonde eu preciso chegar, da onde eu estou saindo, tudo isso é extremamente importante. Saber disso vai gerar outras dúvidas e vai ser muito mais fácil de alcançar esses conhecimentos. Então, saber os porquês traz uma postura completamente diferente para a profissional cabeleireira. Saber os porquês traz uma confiança gigantesca. Quantas profissionais cabeleireiras trabalham com um frio na barriga, né? Aquele frio na barriga, sem saber se realmente vai sair o resultado, e esse frio na barriga só passa depois que o cabelo é finalizado, né? Aquela aflição, né? Quantas cabeleireiras? Então, quando a gente sabe o porquê de tudo que a gente está fazendo, a cliente entra no salão, a gente faz análise de fios, vê a cor natural daquele cabelo, vê a cor cosmética, porcentagem de branco, a integridade da fibra, nível de porosidade deste cabelo e, assim, o teste de mechas, para saber a resistência deste cabelo. A partir daí, já sabemos montar na nossa cabeça a técnica que vai ser utilizada, já sabemos o desejo da cliente, é claro, porque foi feito o diagnóstico, então nós já sabemos basicamente qual é o resultado final, trabalhando assim, qual é a mistura de coloração que será utilizada para essa cliente, para trabalhar de cabeça tranquila, prestar atenção somente na técnica, na uniformidade das mechas, na aplicação, o movimento do pincel, quantidade de pó, no caso de uma descoloração, quantidade medida de coloração, se for o caso somente decoloração, alinhamento de fios, tratamentos, cronogramas, tudo isso, tá bom? Tema hoje, nós vamos falar sobre cor natural do cabelo e nós vamos falar também de cor cosmética. Nós vamos falar sobre as teorias das cores, tá? A cor natural, ela possui pigmentos naturais, eumelanina e feomelanina, altura de tom representada em uma escala de 1 a 10, tá? Essas são as cores naturais do cabelo. A cor natural, ela funciona, eu acho que até falei sobre isso ontem ou anteontem, dei uma passada rápida em uma live. Nós temos, como que é produzida a cor natural no cabelo, no nosso cabelo? Nós temos o nosso corpo, ele produz as melaninas, correto? Então, existe um aminoácido chamado tirosina. Este aminoácido dá origem a uma célula dêndrica, com formato mais ou menos assim, de uma mão. Essa célula é chamada de melanossomos. E aí, essa célula ela precisa de passar por um processo que chamamos de tirosinase, chamamos de dopa e dopaquinona. Esses processos dão origem à eumelanina e à feomelanina. Aí, dá origem à proteína chamada melanina. A eumelanina, ela fica naqueles campos escuros. Aqueles cabelos escuros que a gente encontra, cabelos naturais, aqueles preto forte ou preto escuro, o cabelo preto, o castanho escuro, o castanho médio. Esses cabelos, eles têm uma quantidade grande de eumelanina. Os cabelos que estão em campos mais medianos, que são os loiros escuros e os loiros médios, eles têm quantidades variadas de eumelanina e feomelanina. Já os cabelos loiro claro, loiro muito claro, loiro claríssimo, os cabelos naturais, eles têm pouco pigmento e são chamados de feomelanina, tá? Então, é assim que o nosso corpo produz as melaninas dos cabelos. É dessa forma. Então, a cor natural, ela contém pigmentos naturais, né? Como pigmento natural nosso. Cada um tem um pigmento, cada um tem uma altura de tom, né? Que nós consideramos, né? O cabelo preto, o 1, o cabelo loiro médio, que é o 7, o loiro claro, que é o 8, o loiro muito claro, né? O 9, o loiro claríssimo, o 10, o castanho médio, o castanho escuro, que é o 3.
Então, cada um tem uma altura de tom. E aí a gente já sabe que um cabelo em campos mais escuros contém uma quantidade maior de pigmento e nós chamamos de eumelanina, tá bom? E a cor cosmética, como que funciona? Possui altura de tom também, tá? A cor cosmética, que é representado na maioria das tabelas aí de cores, de 1 a 10 também. E reflexos primários, tá? Pode ter uma cor cosmética, ou reflexos também secundários, e reflexos também pode ter reflexos secundários. Como assim? Ela pode ser um loiro médio, por exemplo. Um loiro médio, já sabemos que está considerado na altura de 1,7. Então, a gente já sabe que a altura de tom dessa cor cosmética, um exemplo que eu estou dando aqui do loiro médio, é 1,7. Essa cor, ela pode estar somente em um loiro médio, no cabelo da cliente, essa cor cosmética, como ela pode ter também nuances, né? Cores com reflexos primários. Se ela tiver um reflexo primário, vou dar mais um exemplo, é um 7 AL, alaranjado, né? Ou seja, é um loiro médio acobreado. Então, essa cor, ela tem uma altura de tom e tem uma cor com um reflexo. E se ela tiver dois reflexos, né? Ela pode ter um loiro, um médio AL, AM, né? Um loiro médio acobreado dourado. Ou um loiro médio AL marrom. Um loiro médio acobreado marrom. Correto? Ou na coloração, falando de cor normal, aí, das maioria das tabelas de cores, um 7, 4, 3, loiro médio acobreado dourado, ou um 7, 4, 7, como eu falei agora, loiro médio acobreado marrom, né? Então, ela pode ter a cor cosmética, uma altura de tom, ela pode ter cor com primeiro reflexo e cor com segundo reflexo. A altura de tom é o primeiro número impresso na caixinha de coloração. Essa é a altura de tom. Aqui eu tenho um castanho claro, um 5.0, altura de tom. Quando ela tem um primeiro reflexo, ela vai vir com um ponto depois da altura de tom. Então, o número depois do ponto, depois do primeiro número, ou barra na caixinha de cor, é a cor com primeiro reflexo, ou primeira nuance, como preferir, tá? Então, aqui é um 5.7. Então, aqui eu tenho um castanho, aqui eu tenho um castanho, claro, marrom. Meu computador aqui deu uma apagadinha, eu acendi ele de novo, tomei um susto. E aqui eu tenho uma cor com segundo reflexo. Olha só, eu tenho uma altura de tom 9, né? Depois do 9, eu tenho uma barra 3 e o 1. Ou seja, é um loiro muito claro bege, né? Um loiro muito claro bege dourado. Essa numeração. Ou seja, uma coloração, ela tem altura de tom. A altura de tom é o primeiro número impresso na caixa. Ela tem a cor reflexo, né? Com o primeiro reflexo, e a cor com o segundo reflexo. Oi, Tica, obrigado. Bem-vinda. Né? E também as colorações, elas contêm, tá? Vamos continuar aqui na coloração. Elas contêm as 3 cores primárias: o azul, o amarelo e o vermelho. Ela contém contracor e ela contém as nuances que eu acabei de mencionar aqui para vocês, tá? Na cor cosmética, isso depende muito do desejo da cliente, por isso que ela pode ter somente a altura de tom e pode ter, que é representada na escala de 1 a 10, e também pode ter as cores com primeiros e segundos reflexos. Depende muito do que o cabeleireiro profissional está colocando no cabelo da cliente e do desejo da cliente, tá? E a coloração, ela contém as 3 cores primárias, tá? Ela contém uma contracor e contém nuances também. E qual é o sistema da coloração? Como que funciona uma coloração? Ela contém pigmentos pequenos, tá? A coloração aqui no tubo, ela vai conter pigmentos pequenos e ela contém um agente ou 2 agentes alcalinizantes, né? Tem colorações que têm os 2 agentes alcalinizantes. Quais são esses agentes alcalinizantes?
é o peróxido de amônia, tá? Ou a etanolamina. Ou ela pode ter os dois também. Ela pode ter uma coloração, ela pode ter o peróxido tem amônia, né, que a gente chama coloração com amônia, e ela pode ter a etanolamina junto. Então, ela pode ter os dois. Ou pode ter somente a amônia, ou somente a etanolamina. O que você precisa prestar e levar em conta? Prestar bastante atenção. É a quantidade, é a porcentagem, é a proporção, a quantidade que existe de agente alcalinizante dentro da coloração. Existem colorações com baixo teor alcalinizante e com uma alta performance. Essas colorações são as melhores para se trabalhar, tá bom? E aí, esses pigmentos pequenos, eles não são revelados dentro da coloração. Esses pigmentos pequenos, eles não são desenvolvidos dentro do tubo de coloração. Enquanto essa coloração está aqui, ela contém os pigmentos não revelados, não desenvolvidos e monômeros, ok? Os pigmentos dentro da coloração, eles são monômeros, não são revelados, não são desenvolvidos, ok? Deixa eu colocar aqui de novo. E o agente alcalinizante, o hidróxido de amônia e a etanolamina, ele serve exatamente para alcalinizar o cabelo, né? Abrir as cutículas. E quando nós unimos a coloração junto com o peróxido de hidrogênio, a OX, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, a OX ela vai fazer o trabalho dela, tá? Vai oxidar os pigmentos ali no córtex, ok? Vai saturar esse pigmento, revelando um fundo de clareamento, né? E quando acontece isso, esses pigmentos se tornam polímeros, eles se unem, né? E aí eles se agrupam, fazendo a cor que nós escolhemos acontecer no cabelo de nossas clientes. É assim que funciona um tubo de coloração, tá bom? Então, ela retira os pigmentos do córtex, tá? A OX, tá? E quando ela retira o pigmento com a ação da OX mais a coloração, ele vai se tornar pigmentos polímeros que vão se agrupar, né? Vão se alinhar e se unir para fazer a cor acontecer no cabelo de nossas clientes, tá bom? É assim que funciona em um cabelo, né? É assim que funciona a coloração em um cabelo, tá? Já sabemos que o cabelo contém as cutículas, córtex e medula. Estou falando somente aqui das colorações permanentes, tá? A coloração semipermanente, ela já vai agir, ela já não age em nível de córtex, né? A sua ação já não é permanente, ela sai com os lavados, né? Então, ela age em nível de cutícula. As cutículas, elas são responsáveis exatamente pela proteção do córtex. Então, as semipermanentes, elas não têm aquele poder de abertura de cutícula, tá? Para agir ali dentro do córtex. Então, ela vai sair com os lavados, entre 26 e 30 vezes for lavado esse cabelo, essa coloração semipermanente vai sair. E por falar em cutícula, elas são extremamente resistentes pela quantidade de enxofre, elas são transparentes para que nós possamos ver a cor do cabelo, é a grande responsável pela proteção do córtex, porém também é a que mais sofre danos, né? É as que mais sofrem danos. 90% do tratamento, 90% dos seus procedimentos vai depender inteiramente da saúde das cutículas, tá bom? O córtex é a parte interna do fio, né? É o corpo e o coração do cabelo, costumo dizer, né? E a medula é a parte central do cabelo, não existe uma função definida para a medula. Sabemos que pode estar preenchida com queratina esponjosa, pode estar vazia, e existem cabelos que são aqueles mais finos e frágeis, alguns cabelos não contêm, tá bom? Então, aqui nós falamos agora sobre como funciona o sistema da coloração, tá? Coloração natural, a cor natural do cabelo, coloração cosmética e os tubos de coloração. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre fundo de clareamento, porque daqui a pouquinho eu quero entrar com vocês
Nas OX, qual OX a gente pode utilizar para cada situação? Qual OX que a gente utiliza? Será que toda vez que a gente for fazer a saturação, for fazer um procedimento de cor no cabelo da cliente, é necessário a gente fazer descoloração, usar aí a família dos persulfatos? Ou a gente pode utilizar coloração também para fazer isso? E qual é a OX correta para cada caso? A gente já sabe que a coloração, ela pode abrir até 3 tons, existem superclareadores que garantem aí também uma abertura de até 4 tons, mas com coloração existem grandes possibilidades de realizar feitos incríveis, isso dependendo bastante da saúde do cabelo da cliente e da cor que o cabelo se encontra, né? A cor natural do cabelo da cliente, você sabendo da onde você está partindo, você sabendo tudo sobre o diagnóstico que a gente acabou de falar, o diagnóstico que você fez, a cor natural, porcentagem de cabelos brancos, se esse cabelo tem cor cosmética, a integridade da fibra, como que está a integridade, o nível de porosidade deste cabelo, teste de mechas para saber a resistência, aí sim você já consegue saber aonde você está, e aí é só pensar aonde você vai chegar, né? Aonde você quer chegar, em qual altura você quer chegar, qual é o fundo de clareamento que você vai encontrar ali para que você realize o procedimento. Aí pensa no OX, já sabe qual é a OX que você vai utilizar, não é mesmo? Então vamos lá. Então, para isso, a gente precisa de entender os fundos de clareamento. Eu falei sobre a eumelanina, né? A eumelanina e a feomelanina. Então, quando é saturada a cor, cada cabelo vai revelar um fundo de clareamento. Então, em campos escuros, né? Até o 4 ali, um castanho médio, você vai encontrar o vermelho, né? Quando você passa para o 5, que é um castanho claro, você tem um laranja avermelhado, tá? Um vermelho, desculpa, mais puxado para o laranja. Agora o 6, a gente tem aquele laranja bem forte, né? O 7, a gente já encontra um laranja claro ou um laranja com um pouquinho de amarelo. O 8, a gente encontra um amarelo mais forte ou encontra um amarelo com um pouquinho de laranja. Por isso que é muito importante, é imprescindível que o profissional, ele entenda de fundo de clareamento, ele saiba identificar o fundo de clareamento. Por isso que muita gente erra na hora de fazer uma tonalização. Então, o 8, ele pode estar em um laranja, em um amarelo super forte, né, um amarelo bem forte, estar na altura 8. E ele pode ter também um pouquinho de laranja. A mesma coisa para o 7. O 7 ele tem um laranja mais claro, mas ele pode ter um pouquinho de amarelo também. Agora, o 9, ele já revela um amarelo, né? E o 10, ele já revela um amarelo bem mais suave, que são os campos desejados das loiras, não é mesmo? Então, vamos falar sobre a ação do peróxido de hidrogênio com colorações permanentes e como que a gente vai utilizar a ação do peróxido de hidrogênio sem precisar de usar a família dos persulfatos, os pós-descolorantes, né? Então, vamos lá. A gente já sabe, tá? Que as OX, né? Os oxidantes que revelam 6% de oxigênio, ela vai abrir um tom. As que oxidante de 9% vai revelar 2 tons. E a de 12% vai revelar 3 tons, ok? Então, vamos fazer um exercício aqui. Se vocês quiserem até anotar aí, tá? Acho que o vídeo fica 24 horas no Instagram também. Se a gente tem uma cor natural, na altura de 1,4, e a cliente, ela deseja uma cor na altura de 1,5. Qual é a volumagem que a gente vai utilizar de OX? Eu vou fazer um procedimento aqui, eu sei que bastante gente até entende um pouco disso, e tem gente que não sabe nada sobre isso. Então, fica muito fácil de você entender quando você conta no dedo. Se você está no 4, você vai contar o 4. Se você precisa de chegar no 5, 5, 4, 5, você já sabe. Você precisa de utilizar uma OX de 20 volumes para chegar
nessa altura, ou seja, uma liberação de 6% de oxigênio. Se a cor atual da cliente é um 5 e ela quer chegar num 7, num loiro médio, qual é o X que a gente vai utilizar para chegar no 7? É só contar no dedo. 5, 6, 7. Nós vamos usar a OX de 30 volumes para chegar em um loiro médio. Não é difícil, não precisa de fazer saturação. Neste caso, claro, feito com diagnóstico, e nós estamos falando de cabelos naturais aqui, não estamos falando de cor cosmética, tá bom, gente? Aqui nós estamos falando de cor natural. Cabelo na eumelanina, que contém uma quantidade grande de eumelanina, em campos escuros, eles são mais difíceis de clarear, tá? Cabelos que estão com quantidades variadas de eumelaninas e feomelaninas, que são os campos médios, eles são mais fáceis de clarear. E cabelos que estão somente na feomelanina, né, que são os campos claros, eles são muito fáceis de clarear, tá bom? Vamos lá. Cor atual da cliente é um 6, é um loiro escuro, e ela quer chegar em um loiro muito claro, na altura de um 9. Qual é a oxidante correta para se utilizar uma cliente que quer sair do loiro escuro para o loiro muito claro? No 9. Loiro escuro 6, 6, 7, 8, 9. Nós vamos usar 12% de liberação de oxigênio, a X de 40 volumes, ok? Se a cliente está no 9 e ela quer chegar no 8, se ela está no loiro muito claro, ela quer somente ficar com o cabelo loiro claro. Qual é a OX? Ela está no 9 e quer ir para o 8. Qual é a OX que nós vamos utilizar para realizar esse procedimento? Nós vamos utilizar a OX de 10 volumes, com liberação de 3% de oxigênio. Sabe por quê? Porque a OX de 10, as emulsões, elas escurecem o tom e acrescenta pigmento, tá bom? Bem como aquela OX que o pessoal vende de 1,5%, que é a OX de 5, aquela OX de 6, também tem a mesma ação da emulsão, da OX de 10 volumes, que é de escurecer o pigmento, de escurecer o tom, tá? E acrescentar pigmento. Então, quando for baixar o tom do cabelo, né? A tonalidade do cabelo da cliente, são as emulsões, né? OX de 10, de 5, de 6, que o pessoal, muitas empresas vendem, né? Se a cor atual é 7 e a cliente quer continuar no 7, OX de 10 volumes também. Se a atual é 8 e a cliente ela quer chegar no 10, qual é o peróxido de hidrogênio que a gente vai utilizar? 8, 9, 10. Nós vamos usar a OX de 30 volumes, liberação de 9% de oxigênio. Mais uma, tá, gente? Só para ter certeza que todo mundo entendeu. Atual 5 e a cliente quer chegar no 8. 5, 6, 7, 8. OX de 40 volumes. Nós vamos usar 12% de liberação de oxigênio e vamos alcançar o desejo da cliente, tá? Sempre lembre de uma coisa, a gente está falando de cor natural, neste caso, não é cor cosmética, e pense sempre no fundo de clareamento que você vai alcançar sobre aonde você quer chegar. Porque quando a gente chega num 8, por exemplo, a gente vai encontrar um fundo de clareamento. Qual é o fundo de clareamento que a gente vai encontrar? Um amarelo. Quando a gente chega, por exemplo, no 7, a gente sai do 5 e chega no 7, nós vamos encontrar um laranja. Precisa pensar se essa cliente ela vai querer esse laranja como reflexo ou não. Se ela não quiser, você tem que colocar a cor desejada já com o neutralizante, já neutralizando este fundo de clareamento para que não apareça esse fundo se ela não quiser, né? Este fundo de clareamento. Então, tem que pensar muito aonde estou, qual é o fundo de clareamento que eu preciso chegar para alcançar a cor desejada de minha cliente
e esse fundo, ele vai me servir, ele vai me servir, a cliente deseja esse fundo, se ela deseja, eu posso até intensificar esse fundo de clareamento. Se ela não deseja, eu preciso apagar esse fundo de clareamento. Se ela gosta da cor, mas ela não quer essa cor tão vidente, realçando a cor natural do cabelo dela, eu posso apenas suavizar esse fundo de clareamento. Então, existem todas essas possibilidades que a gente pode utilizar em nossos clientes, né? Todas essas possibilidades a gente consegue utilizar em nossas clientes e elas ficarem extremamente felizes com os resultados que a gente alcança. Ok, gente? Eu acredito que todo mundo que assistiu deve ter entendido o que a gente quis colocar aqui, mas se não entendeu, é só deixar nos comentários, a gente explica novamente, não tem problema nenhum. Lembrando que nós estamos a 6 dias da especialização Cabeleireira Master. Se você não se cadastrou, clica no link na bio, faça o seu cadastro para a especialização. Vai ser a virada de chave. As aulas estão incríveis, estão maravilhosas. Não são aulas longas, tá? Mas são claras, diretas e objetivas. Vocês vão entender por que muitos profissionais cabeleireiros, tantos coloristas, especialistas e pessoas que, às vezes, entregam resultados como a maioria das pessoas estão ganhando dinheiro. Você conhece uma cabeleireira, você conhece um cabeleireiro que entrega resultados comuns, mas que anda de carro novo, que tem o seu estabelecimento, que viaja todo ano, consegue viajar, tem independência financeira. Isso porque esta pessoa, com certeza, ela tem uma postura que nós vamos ensinar para vocês. Elas entenderam muita coisa que a maioria ainda não compreendeu. Eu mesmo posso te dizer que eu era extremamente fechado para a internet. Sinceramente, eu achava que realmente o boca a boca era o marketing melhor que existia no mercado. Mas, gente, hoje as coisas mudaram muito, principalmente depois da pandemia, né? Claro, nossa profissão é uma profissão digna de se ganhar dinheiro. Nós temos uma responsabilidade tão grande em cima de cada pessoa, de cada cabelo que a gente trabalha, né? De molda o rosto do cabelo das pessoas. Então, na minha concepção, nada mais justo que a profissional cabeleireira que se dedica, é claro, ganhe muito dinheiro na profissão, se torne, sim, independente financeiramente, tenha, sim, tempo para si, tenha, sim, tempo para a família, tenha tempo para viajar, fazer aquilo que gosta, alcançando aí o auge na carreira e de independência financeira, né? Então, esse é o foco da especialização. E, é claro, tem conteúdo, bastante conteúdo, para a pessoa chegar lá no topo, né, e se manter ali no topo, ela precisa saber muita coisa sobre a profissão, né? Muita coisa sobre colorimetria, muita coisa sobre saúde capilar, precisa entender e realmente esmiuçar tudo isso. É fácil? Não é, tá? Eu não estou aqui para mentir para ninguém, mas é o que eu falei há pouco. É muito mais difícil a gente colocar a cabeça no travesseiro e não dormir preocupado com as dívidas, com o aluguel que está vencendo. É muito mais difícil a gente manter essa aflição dentro de si, com clientes, com a falta de clientes, ou clientes chegando e cobrando, e sendo obrigada a cobrar valores tão baixos que realmente só dá para sobreviver e às vezes não dá nem para pagar as contas. É muito mais difícil, eu garanto para vocês que é muito mais difícil do que passar por uma especialização, se tornar independente financeiramente, construir a sua carreira numa base muito sólida e ainda entregar resultados incríveis, coisas que vocês jamais imaginariam fazer.